Boas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, corretora de seguros, especialista em seguros e soluções para transportadores e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Se você é novo aqui, esse é o momento de nos seguir. Estamos aqui no YouTube, estamos também no Instagram e logo mais estaremos com todos os episódios no Spotify. Não perde o momento. E se você está assistindo e se você quer indicar algum convidado ou algum tema que você ainda não viu aqui a gente falando sobre isso, já vai lá no nosso Instagram, @podcast, dá uma segurada e faz a sugestão do tema ou do convidado. A gente vai fazer uma análise aqui com a agência e se tudo der certo, a gente vai estar aqui com o teu convidado ou com o teu tema que você sugeriu. Hoje é quarta-feira e a gente vai falar daquele tema que vem arrancando o cabelo do transportador. Piso mínimo, RCV e vale pedágio. O que vai pegar de fato na fiscalização da NTT? Sua empresa já está preparada? Já está adaptada a todas essas mudanças? Ainda não? Então hoje estou trazendo aqui um convidado de peso para a gente falar sobre esse tema. Ele que é advogado, ele atua há mais de 28 anos nessa área e no transporte ele está há 21 anos. Mas antes de eu poder apresentar e falar para vocês sobre ele, agradecimento aos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, apoio FETRANSESC. Buoni, tecnologia que aproxima. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Grupo FETRA, facilitando seguros, multiplicando negócios. NDD Averba, seguro para ir além. Hoje, o podcast Dá uma Segurada recebe o Dr. Ariel Van Kischer. Ele é CEO da TRC Vision, coordenador pedagógico da Unitran, Universidade de Transporte, sócio de diversas empresas no segmento logístico, advogado, mestre em Direito pela UFSC, especialista em Direito Empresarial pela FGV, 28 anos de experiência, são mais de 700 empresas atendidas e mais de 10 mil processos acompanhados. Doutor Ariel, seja muito bem-vindo ao podcast Dá uma Segurada. Muito obrigada pela tua presença. Olá, boa tarde, Maria. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. E é muito bacana a gente ter ambientes como esse que são voltados de maneira muito específica para o nosso setor de transporte rodoviário de cargas. É uma das situações que eu mais incentivo dentro do setor, é justamente isso, que os empresários busquem espaços como esse para informação, busquem profissionais que estão especializados no nosso segmento, porque clínico geral já tem bastante por aí, né? Exato, generalista tem bastante, né? Exatamente. Então eu fico muito feliz que realmente a gente poder conversar aqui com você que é especialista no setor, poder trazer nesse canal informações que são completamente direcionadas por pessoas que vivem transporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Doutor Ariel, deixa eu te falar, além de advogado, de mestre, enfim, eu estou acompanhando aqui que a TRC Vision, ela é uma consultoria especializada que orienta empresas na parte de gestão jurídica e estratégica. Certo. É isso. Empreendedor, professor e palestrante. Isso, e treinador comportamental. Treinador comportamental. E, gente, ele é reconhecido por traduzir temas complexos como piso mínimo, fiscalização da NTT e seguros obrigatórios. A gente acabou se conhecendo numa palestra em São Bento do Sul. Inclusive, um grande abraço pro pessoal lá de São Bento do Sul, SETSESC. E ele falou de uma maneira tão simples esse tema que eu achei que era extremamente pertinente trazer para o podcast. Justamente porque a gente tem um quadro que chama Descomplicando Segurança. Então, hoje a gente vai trazer um pouco disso, descomplicar o tecniquez, para a gente falar sobre esses temas que o transportador, muitos estão ainda leigos em relação ao assunto, muitos querem ignorar o assunto, muitos sabem um pouco, mas não acreditam que, de fato, a fiscalização vai acontecer. Tem muito ruído no meio disso tudo, né? Existe isso que você acabou de falar, muita gente, não vai pegar. Porém, vamos lá, vamos falar do piso mínimo, aí a tabela de frete, é de 2018. Se fosse para cair, já tinha caído. Um outro assunto que eu sei que vai acabar surgindo em algum momento aqui, que o pessoal ainda tem resistência, vale pedágio, desde 2001. As questões securitárias, elas vêm vindo gradativamente, elas vêm vindo e ficando. Com força. Consolidadas. Não se afasta.
A questão, a pergunta que o empresário tem que fazer realmente é se ele vai conseguir acompanhar, se ele vai se profissionalizar, vai ser uma das empresas que vai estar apto a agir no mercado junto aos maiores embarcadores, ou se ele vai aos poucos ele se colocar para trás. O mercado não coloca ninguém para trás, mas as pessoas às vezes optam por ficar para trás por não se atualizarem, por não se profissionalizarem naquilo que eles estão fazendo. O nosso setor ele é um setor que ele se auto-expurga, né? Ou ele profissionaliza, e aí você muito bem disse, né? Ou ele vai se profissionalizar, ele procura ir junto, ou ele fica para trás. Fica para trás. E a gente percebe isso todo dia, né? Sim. Eu encontro assim, dezenas de empresários por semana e tem alguns empresários que estão reclamando no momento. Outros empresários estão dizendo, pô, que bacana que isso está acontecendo, porque isso para mim é uma oportunidade de eu me colocar à frente dos meus concorrentes que estão dormindo no ponto. Exato. Copo meio cheio. Isso aí. Mas antes, né? Antes da gente falar do nosso tema, da nossa pauta, doutor Ariel, para quem está nos assistindo, para quem nos escuta pelo Spotify, quem é você dentro do mundo do transporte rodoviário de cargas? E eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Eu falo isso muito no podcast, né? O pessoal costuma ver a gente na foto, né? Tudo alinhado, mas ninguém sabe o tanto que a gente trilhou para chegar onde estamos. Verdade. Pois é. Então, o primeiro carrinho, né? O primeiro carro que eu pilotei, Maria, foi um carrinho de picolé. Picolé? Eu comecei. Esse foi o meu primeiro ofício ali. Eu vendia picolé, vendia pastel, vendia ficha de posto. Eu brinco, pessoal, vendia ficha de posto. Por quê? Lá na saúde municipal, você tem uma consulta médica, você tinha que ir muito cedo lá para pegar e o pessoal às vezes não conseguia. Eu ia, dormia na fila, pegava a ficha e vendia para quem queria consultar. Então, desde cedo, empreendendo ali, né? A necessidade cria o empreendedor. Mas eu tive a oportunidade de entrar na indústria alimentícia, na época Sadia, ali foi toda a minha base profissional, tive contato com a área jurídica, fiz minha formação, saí, fui trabalhar no escritório da advocacia, onde eu me inseri e já me aproximei do transporte, então desde 2004 atendo aí grandes transportadores, tenho contato com o setor, fui para dentro da entidade, estou aí há 16 anos dentro da entidade, que é o Citran, então eu tenho que sempre registrar isso, porque eu devo muito ao Citran, é a entidade que me abraçou, é onde eu tive espaço profissional para crescer. Do Citran para a FETRANSES, dentro do comitê jurídico ali da federação, e isso me deu a oportunidade, hoje eu atendo empresas aí, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, evidentemente, que é onde a gente está, mas Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, e tudo graças a essa decisão de eu me profissionalizar dentro do transporte rodoviário de carga, como advogado vocacionado a esse segmento, só tendo transportador. E quando a gente falou ali de outros, né, você falou um pouquinho na apresentação de outras empresas, todas as empresas hoje que eu tenho, todas elas operam dentro do transporte rodoviário de cargas. Então, realmente a gente vive transporte. É uma trajetória que, assim como a trajetória dos transportadores, ela não é uma trajetória sempre suave, sempre alegre, sempre aliás, sorridente, é mais né? difícil essa suavidez toda. Exatamente. Mas assim, a vida nos permitiu também sempre sermos resilientes e eu tenho um quezinho, eu sempre gosto do caminho difícil. O caminho fácil, mais gente vai por ele, a recompensa normalmente tende a ser menor, então eu gosto de um desafio e foi isso que me fez ficar no transporte. Eu sou um cara que eu tenho uma pegada, às vezes o pessoal acha que eu sou muito rígido, muito firme nas minhas posições. Eu tento me amenizar um pouquinho sempre nas minhas falas, porque eu sou um cara aguerrido naquilo que eu me proponho a fazer. E o transporte rodoviário de cargas tem muitas bandeiras. E o que eu vejo é muitas vezes o transportador um pouco apático, um pouco tímido. E às vezes, vou falar aqui, o transportador às vezes ele tem uma baixa crença de merecimento, por assim dizer. Uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima. Porque ele não vai para cima. A indústria depende dele, o comércio depende dele, o serviço depende dele, os bancos, o dinheiro ele tem que ser transportado, tudo está dependendo do transporte. E o transportador, quando ele vai para os seus pleitos, parece que ele está passando o chapéu e pedindo favor. E não é isso. Então eu brigo muito pela representatividade do setor. Graças a Deus, as entidades que hoje eu participo são entidades muito representativas, têm esse espaço. E eu sempre sou provocativo nas minhas exposições em público, porque o transporte tem que ser mais respeitado no nosso país. Nós temos que ser melhor entendidos. Nós vamos falar de várias questões aqui hoje, durante a nossa conversa, e a maioria dos problemas que nós temos é porque a NTT não entende a operação do transporte rodoviário de cargas, como ela acontece. A NTT estuda muito, se esforça
mas ela ainda não tem maturidade. É uma agência que surgiu há muito pouco tempo. Ela não consegue compreender e regular com eficiência. Quando a gente vai para a área trabalhista, meu Deus do céu, os nossos tribunais, os nossos juízes, e eu ainda por vezes faço audiência que o juiz ele tenta mostrar conhecimento na mesa e o juiz não percebe que o que chega para ele é 1 ou 2% das relações de trabalho que não deram certo. Ou seja, o que ele acha que entende, a gente aqui do outro lado tá escolado, né? Então, assim, quando eu falo de trajetória minha, eu não tenho como deixar de falar de transporte. Eu não tenho como deixar de falar dessa briga pela representatividade do transporte rodoviário de cargas. E fazer o convite para que os transportadores sejam mais aguerridos e a gente possa cada vez mais somar esforços. Tá? A gente pode se aproximar de pessoas como hoje. Nós estamos aqui nos aproximando, ou melhor, lá em São Bento, através do SETSESC. Agradecer aqui também ao meu amigo Labs. Nós temos que unir cada vez mais o nosso setor. E eu me coloco muito nesse papel de provocar isso. Então, como advogado, aonde eu ando hoje, graças a Deus, ando muitos espaços, eu faço essa provocação, eu não podia deixar de fazer essa provocação aqui no teu podcast também. Porque o transportador hoje, ele se posiciona muito como um filho pobre, né? Exato. Como se ele pede licença para chegar nos lugares, né? E, na verdade, ele não sabe a força que ele tem. Eu falo isso há alguns anos já. É o elefante. Se ele decide usar a força que tem, ele arrasta todos os outros animais. Mas, por vezes, ele anda de cabeça baixa em meio à floresta. E a gente tem que começar a aparecer mais e bater mais no peito e chamar brigas. Nós temos que comprar algumas brigas. Sim. Com mais de 28 anos de experiência, são mais de 700 empresas atendidas, mais de 10 mil processos acompanhados. Você contou pra gente aqui que você começou vendendo picolé. O que te fez escolher se especializar justamente no transporte? Como eu disse, desafios. O transporte, para mim, foi o setor mais desafiador. Foi indústria, muita coisa, aprendi muito ali, cresci a minha base profissional, comércio também atendi durante 6 anos, mas realmente o transporte é onde a gente tem mais desafios. Olhamos para a área trabalhista, tem desafios enormes. Olhamos para a sucessão empresarial no transporte catarinense, que são empresas familiares, temos muitos desafios, muito que avançar, muito crescer. Olhamos para a parte regulatória, muitos desafios. E se tem desafio, tem oportunidade. Tem oportunidade. Então, felizmente, aí hoje a gente tem não só a Texcivismo, mas outras empresas atendendo nesse segmento. E eu acredito que o transporte brasileiro ainda vai se descobrir em seu ambiente, em sua força. E eu quero estar junto, né? A indústria já se fortaleceu, o agronegócio já se fortaleceu, o comércio já se fortaleceu, as pessoas já estão ocupando espaço lá. Eu busco o meu espaço junto com o transporte. Além da advocacia, eu estava dando uma olhada na tua apresentação, tem um ecossistema, né? São várias marcas, são vários projetos, são várias iniciativas. Entrei lá no site de vocês, da Unitran. Conta pra gente como é que aconteceu, como é que nasceu? Então, vamos lá. A consultoria, evidentemente, como advogado, me posicionei como consultor, a área jurídica e a área de gestão aí com as empresas de transporte. Temos clientes, felizmente, vamos pegar o Valdir Tombini, que a gente até ontem estava conversando com ele, que é cliente lá desde 2004 que eu tenho contato com ele. Marvel hoje já não está mais próxima com a gente, mas durante muitos anos também uma das grandes transportadoras da nossa região. Toso, Zene, enfim, N transportadores lá, me desculpe aqui meus amigos, né, meu amigo Framento, outros, mas a gente, graças a Deus, se consolidou nesse meio por ter empresários muito fortes próximos da gente. Só que eu sou professor desde os 15 anos, eu dou aula, então a educação sempre teve muito no meu DNA. E a gente sempre fez muito curso, muito palestra, e chegou um momento, poxa, as empresas têm uma carência de formação de mão de obra, de capacitação de mão de obra. Vamos montar um projeto? Montamos a Unitran, Universidade de Transporte e Logística, e a Unitran, a gente tem uma premissa ali. Hoje, 80% dos nossos cursos são gratuitos. Eu ia falar exatamente Basta isso. cadastrar e você passa. A gente tem lá cursos, evidentemente, que a partir de um momento, se você quer se desenvolver, você tem que investir em você. Ótimo. Eu estou investindo com uma plataforma, com vários cursos gratuitos, eu estou investindo em você ou nos profissionais da tua empresa. Agora, se esse profissional não está disposto a investir no desenvolvimento dele, chega um momento que a gente tem que parar de ajudar. Sim. A gente ajuda só até um ponto, né? Então a Unitran ela tem essa vocação. Há mais motoristas, visa justamente suprir a deficiência motorista dentro das empresas de transporte. Nós somos uma plataforma que colocamos motoristas
A gente diz o seguinte, olha, em 24 horas você vai ter motorista lá, mas a gente atende normalmente em 15 minutos. Em 15 minutos já tem motorista cadastrado na vaga que você anunciou ali. A promessa é 24 horas, mas a nossa equipe trabalha com máxima eficiência. Em 15 minutos, normalmente já tem motorista lá, candidato à vaga. Para trabalhar CLT na transportadora. Trabalhar CNPJ sem vínculo empregatício. Tá? Então, nós suprimos principalmente atestados médicos, férias, momento que desliguei um motorista, vai 15 a 20 dias até eu contratar um novo motorista. Esse período, então, a gente supre, para nós fazermos a ociosidade da frota. Então, a frota não pode ficar ociosa. A gente sabe que tem uma carência de motorista muito grande, a gente não quer concorrer com o CLT, mas a gente quer ajudar a gestão da empresa a ser mais eficiente e alcançar mais resultado. A gente tem a Viatec, que é uma empresa que faz defesa de multas administrativas, multas de trânsito, multas de ANTT. Temos aí o projeto do Formar, que é capacitação de mão de obra em gestão de pessoas. Temos o Clube de RH, todo um conteúdo gratuito, riquíssimo, temos cerca de 700 empresas dentro do Clube do RH e a gente trabalha ali. Temos Caminho de Sucesso, que é um resgate histórico da história dos transportadores, trazendo lições de empreendedorismo para outros empresários transportadores que querem empreender e querem ter sucesso. Então ali a gente seleciona 10 empresários que estão com empresas consolidadas aí há 20, 30, empresas com 50 anos de mercado e todas as lições de empreendedorismo deles ali com a gente. Enfim, foi se criando a partir das necessidades que a gente percebia dentro das empresas, projetos, empreendimentos para suprir essas necessidades, mas sempre, Maria, buscando primeiro gerar valor. Tá? Primeiro gerar valor. Nós não nos posicionamos no mercado de uma maneira, vamos sangrar o transportador, estamos aqui para ganhar dinheiro com o transportador. Então, na Unitran a gente oferece cursos gratuitos, o Caminhos do Sucesso ali, a gente busca trazer um fortalecimento de representatividade e ensinamento e valorização desses empresários, porque a gente vê muitas premiações aí de empresário do ano, empresário disso, empresário daquilo, quantas são empresários do transporte? Então nós estamos fazendo um livro, uma obra coletiva, vamos gerar um material audiovisual, quem sabe vamos caminhar para um documentário, queremos posicionar esse livro já como best-seller no ano do lançamento dele, que é no 3º ou 4º trimestre do ano que vem. Então nós sempre estamos buscando primeiro gerar valor para o transporte, para depois sermos reconhecidos no meio. Perfeito. Acho que estão no caminho certo. Eu dei uma olhada no Instagram de vocês, com você, com a tua esposa, com a Kaylee, e acompanhei assim, e pra gente que está na área é muito satisfatório ver isso. Porque a gente percebe essa carência de bons profissionais, como tu falou no começo, especialistas nisso. Então, é extremamente importante. E aí, só antes a gente ir para a próxima pergunta, o que você falou é muito, muito relevante num aspecto. A maioria dessas visões em tudo isso, esse ponto de partida, esse olhar, é da Kaylee, é da minha esposa. Então, ela costuma ser, ela provoca, né? Eu digo, ela traz a centelha. Traz os insights. Ela é a centelha e eu sou o combustível. Nós dois juntos é um perigo. Só vai, tem cola. Olha só, na tua visão, qual é o maior gargalo jurídico do transporte hoje? E o que falta para as empresas entenderem melhor o risco regulatório? Maria, é uma pergunta que eu vou responder em 2 etapas. Primeiro, o maior gargalo jurídico, eu vou sair do campo puramente regulatório da ANTT ou outros órgãos de regulação, e eu vou ir para o campo trabalhista. O campo trabalhista, desde 2007, lá em Rondonópolis, quando começou a surgir a discussão no Ministério Público, mal entendendo a realidade do transporte, pegando uma realidade isolada, confundindo caminhoneiro, que é motorista autônomo, um TAC, com motorista empregado CLT de empresas de transporte, fazendo uma confusão que, para mim, o Ministério Público fazer esse tipo de confusão é inconcebível. O Ministério Público deveria ter qualidade técnica para distinguir esse tipo de coisa. E começou a discussão da legislação trabalhista, de lá para cá, é só ladeira abaixo. Cada episódio dessa novela é uma tragédia pior do que o anterior. Sim. O último foi o STF. O desfavor que o STF fez no julgamento da DI 5322, eu sempre digo que a maior vítima de um dado ministro muito comentado nos dias de hoje, que eu não vou falar o nome aqui,
É o transporte rodoviário de cargas, começou lá em maio de 2018, foi uma das primeiras decisões absurdas e abusivas sem existência de processo, nós sendo multados no meio de uma greve, o empresário, e a greve era do caminhoneiro, né? Mas o empresário pagou a conta. Aí, depois disso, veio a ADI 5322 por ele relatada, e aonde eu participei em alguns momentos de discussões de bastidores com assessores e com os próprios ministros, e os ministros sabiam nem a diferença de longa distância e curta distância. E estavam decidindo o negócio. E isso me causa, assim, uma indigestão, nossa, terrível. Então, o maior gargalo, trabalhista, sem sombra de dúvidas. Hoje, se nós levarmos a lei ao pé da letra e apurarmos o passivo trabalhista das empresas de transporte, esse passivo é impagável. E por quê? Porque o transporte, mais uma vez, não se levanta em representatividade, em mostrar força, em se articular, entendendo que o problema é de todo mundo. Você não é minha concorrente. Nós dois somos transportadores, nós dois temos que fazer valer juntos, bater na mesa juntos e no mesmo sentido. Então, eu tenho provocado aqui em Santa Catarina, em vários momentos, a necessidade de uma representatividade em Brasília, de nós termos um trabalho constante, nós bancarmos, financiarmos um trabalho lá, representando o setor, com pessoas do setor. Não é ir lá e contratar um advogado estrelinha que não conhece nada também do setor, para ir falar com um ministro que não conhece nada, para os dois falarem de nada e a gente ficar pagando a conta. Como se fosse um comitê especialista, né? Comitê especialista que fica acompanhando de maneira constante, fazendo um relacionamento constante com essas autoridades, para que a gente construa, no médio e longo prazo, uma legislação que realmente compreenda o setor. Com plataformas de petróleo no meio do mar, lá tem uma legislação própria que compreende as necessidades daquela plataforma. Como quando a gente trata de direito marítimo, a gente tem compreensão. Quando a gente trata de transporte por aviação civil, tem legislação própria. Quando a gente trata de transporte ferroviário, que é do fim do século XIX, início do século XX, tem legislação e institutos próprios que não foram julgados inconstitucionais. Nós temos tempo, a tempo de espera é inconstitucional, porque tem que estar dentro da jornada. E por que o tempo de prontidão de sobreaviso não está dentro da jornada? No transporte ferroviário, há século, e ninguém julgou isso inconstitucional. É só porque o setor não é conhecido e não bate na mesa com a força que tem que bater. Não se posiciona. Não se posiciona. Então, para mim, esse é o maior gargalo. Agora, em termos regulatórios, o que falta para as empresas de transporte agirem, estarem em compliance, que é um termo bonitinho, né? É lindo, eu gosto também. Essa palavra, ela soa bem, né? Eu gosto de falar ela. Parece que a gente é inteligente quando a gente fala compliance. Importante, parece que a gente é importante. Mas nada mais é do que eu estar em conformidade com toda a legislação. Falta para mim, são dois grandes desafios. É nós formarmos mais mão de obra qualificada para o setor de transporte, que conhece primeiro essa regulamentação, conhece a realidade do transporte, e implementa isso dentro das empresas. Porque as empresas de transporte têm boa fé, elas têm boa intenção, mas elas carecem de profissionais que tragam isso para dentro, essa cultura de agir em conformidade com os regulamentos, com as normas. Esse, para mim, é um fator, mas o outro fator, que é por onde começa tudo isso, é o empresário, de fato, ele... porque quando a gente fala de cultura de compliance, então, já que entramos nisso, tem que estar primeiramente comprometido com isso. É a alta gestão, a alta direção. É o empresário compreender o seguinte: mas eu não vou conseguir passar isso. É que você não vai primeiro passar o custo para o teu embarcador para depois você melhorar a tua empresa. Você vai ter que melhorar a tua empresa para depois passar o custo. Isso é desde sempre, é desde que a gente abriu a empresa. Empresa é um ato de fé. Você primeiro investe, acredita, trabalha, põe caminhão para rodar e você acredita que você vai ser reconhecido ali na frente. Exato. Mas aí vem um ponto. Não é eu botar o meu comercial, mandar um e-mail bonito para o meu cliente. É eu tirar o telefone do gancho e dizer, João, eu sou aqui o transportador tal, eu faço tua logística e eu quero sentar aí contigo e quero conversar. Mas a gente não pode receber, não tem a política de receber. Pois é, mas você vai ter que me receber, querido. Eu preciso sentar e conversar contigo e aí ir lá, sentar, conversar, explicar. Todas as vezes que a gente fez isso com clientes nossos, o embarcador compreendeu e melhorou. Pode não ter melhorado imediatamente, mas gradativamente ele foi melhorando. Tá, mas eu tenho um gancho aqui que eu até... Vamos pegar essa palavra bonita, o compliance, né? E quando a gente fala de alta gestão, eu tenho a percepção de que ainda falta uma maturidade para os empresários do transporte de querer... Veja bem o que eu vou falar.
Não é ser especialista na parte de lei, não é isso. Mas compreender. Sim. E eu venho acompanhando isso desde a 14.599, quando entrou o roubo em vigor, agora com a resolução da NTT. E o que eu percebo? Não, mais uma coisa para eu gastar. Então, assim, ele também, eu percebo essa falta de querer entender e enxergar talvez um pouco mais além, talvez o copo meio cheio. Eu enxergo uma resistência ainda muito grande, né? Mas é uma resistência que ela vem acompanhada com outro fator. Que é, lembra a crença de baixa autoestima, baixo merecimento? É que o empresário, quando saiu uma legislação de seguro, daí ele diz, não, mas isso aí vai ser ruim para o embarcador. É o embarcador que vai lá e bater, eles vão resolver lá em Brasília e isso aí não vai pegar. Exato. Quando entrou o DC, obrigatoriedade. Ele não traz para ele a autorresponsabilidade dizendo, poxa, isso aqui é bom ou é ruim para mim? Poxa, seguro. Poxa, é bom? Eu não vou precisar tirar dinheiro do meu bolso para fazer a minha gestão. Para sair pagando, eu vou fazer a minha gestão. Então eu vou ter que repassar, vou lá conversar. Ele não traz para ele. Ele acha que o embarcador dele vai resolver. Terceiriza, né? Terceiriza. E aí entra o descomprometimento que leva ele a não querer conhecer, a ele não ter a habilidade. Quando a gente fala de direito tributário, mudou uma regrinha aqui de semestre para compensação. O empresário vai lá, vai conversar com o contador, vai conversar com o advogado, e ele vai entender. Você senta com ele 15 dias depois, ele já está compreendendo a regra do jogo. Né? Mas e quando fala do direito regulatório, seguro, vale pedágio, piso mínimo de frete, etc., o empresário ele não quer nem compreender, não, isso não vai pegar, isso aí os embarcadores vão resolver, isso aí alguém vai fazer alguma coisa, as entidades, né, joga no colo da entidade. E não, o empresário ele tem que entender aquilo, estabelecer uma posição. Realmente isso é ruim para mim, então vou brigar para derrubar, não vou esperar o embarcador. Não, quer ver que isso aí eu posso fazer uma limonada desse limão? Então, se eu posso fazer uma limonada desse limão, eu vou abraçar isso, vou entender, vou implementar, vou pedir para minha entidade de classe brigar a favor e vou fazer o embarcador me repassar isso no preço. Porque no final do dia o embarcador não é ele que paga, é o consumidor. No final do dia é isso. E se o Brasil quer regular, quer estabelecer uma série de legislações, que algumas coisas também não são muito inteligentes, né? Vem algumas coisas ambientais, é só para a gente posar bonito lá fora, tá? Nenhuma crítica para a parte ambiental, mas tem algumas frescuras ali que... Tem algumas coisas que não condiz, né? Sim. Mas se é isso o caso, vamos derrubar isso, vamos trabalhar com força em cima do governo, mas o empresário tem que se profissionalizar como empresário, porque ser empresário é um exercício profissional altamente relevante, talvez dos mais ousados, atrevidos, dos mais importantes dentro da nossa sociedade, porque é o empresário que produz riqueza. Então, muitos empresários, os empresários de transporte, às vezes, eles terceirizam algumas coisas, deixam de se envolver com algumas coisas que deveriam se envolver, deixam de entender algumas coisas que deveriam entender, e quando a gente pega essa parte securitária, piso mínimo de frete, aí um empresário, numa palestra que eu dei, ele jogou isso no colo da entidade. A entidade tem que ir lá resolver, porque isso aí é um problema, imagina, isso vai dar... Eu disse, cara, você acha mesmo que eu vou lá? Eu, como entidade que representa o setor de transporte, dizer para o governo, a gente não quer piso mínimo, viu? A gente quer continuar trabalhando abaixo, a gente quer ganhar menos. Não, quer testar de burrice ia ser esse? Não vou fazer um negócio desse, né? Óbvio que eu não vou. Então, temos que entender um pouquinho melhor, temos que avançar muito em compreensão, em maturidade, em autorresponsabilidade, trazendo para nós. Ariel, você está criticando o empresário? Não. Tem um conjunto de empresários que já está fazendo isso, e é por isso que eu falo muito, Maria, vamos ver, 2030 está aí, 2031, nós vamos viver nesses próximos 5 anos uma concentração de transporte muito grande. Quem é pequeno ou vai se profissionalizar, vai começar a crescer, ou ele vai começar a desaparecer, e cada vez mais nós vamos ter surgimento de grandes transportadores, porque o cara que é profissional, que entende a regra do jogo, ele começa a jogar o jogo, ganhar dinheiro e comprar os outros. Ou ele volta pro TAC CPF, né? Ou volta para trás. Volta para trás, né? Tem jeito. Ariel, antes de tudo, tá? O que mudou de fato na fiscalização da NTT em 2025 e o que vai mudar para 2026? Perfeito. Então a gente teve um faseamento na mudança aí da fiscalização da NTT e é importante enfatizar isso. Mudou a fiscalização, a lei continua a mesma. As obrigações que a NTT está fiscalizando agora já existiam, não foram criadas. Não tem nada novo criado. Mas até abril nós tínhamos a dependência de um sujeito, do fiscal.
Se o fiscal pegava, fiscalizava, tinha multa, não pegava, não fiscalizava, não tinha. Segue o jogo. Muito pouco fiscal no Brasil inteiro, sei lá, 2.000, 2.300 multas por mês. Isso aqui, ínfimo. Todo mundo aqui, nem aí para as normas. Por quê? Aquelas operações não fiscalizadas pagavam a multa daquela que era fiscalizada e o jogo continuava. Acabou em pizza, né? Exatamente. A ideia ou a impressão de que essa lei não pegou. Sim. Falsa impressão. Aí, em abril, começou a fiscalização assistida. Ou seja, o sistema começava a apontar para o fiscal, amigo, olha isso aqui, que aqui tem BO. Essa mudança triplicou já o volume de multas. Aí começou o pessoal a correr e se mexer. Certo? Em 6 de outubro, a fiscalização não é apenas assistida. O sistema agora, ele opera 100%, né, do volume de transporte em cima do MDFE, o novo layout. Ele consegue fiscalizar ali e apontar com certeza onde existem infrações. Só que existe um problema, não tem uma capacidade computacional plena ainda implantada, não tem inteligência artificial operando em conjunto com tudo isso no sistema, não se consegue, eu tenho 100% dos dados, mas eu não consigo olhar 100% das operações. Passar o scanner em tudo, né? Exato. 10 de março de 2026, a NTT promete que aí sim, servidores a todo vapor, toda a troca, toda a modernização feita, implantação de novos layouts, não tem mudança ainda de layout até lá, pelo menos é o que se diz. E ali, além de eu armazenar 100% das informações das operações, eu vou conseguir escanear tudo isso, eu vou conseguir olhar tudo isso, e eu vou conseguir apontar todas essas incongruências. Ariel, mas a NTT ainda não compreende 100%. Não compreende, mas você vai ter que se explicar. Se a tua explicação valeu, a multa é cancelada. A tua explicação não valeu, vai ter que pagar. A minha pergunta para ti é, essa fiscalização vai acontecer? Já está acontecendo. E vão acontecer multas? Vai multar? Não, já tem tido muitas multas. Eu tenho cliente meu que já passou de 300 mil de multa. Só em um cliente. Então, já existe. Em tudo, piso mínimo, vale pedágio, seguro? Seguro, tudo. E outras questões menores que a gente acaba não trazendo. Então, já existe muita multa, muita mesmo. A gente já tem feito ações judiciais, mandado de segurança, ações anulatórias, defesas administrativas na NTT. Então, a equipe lá hoje já trabalha muito em cima disso. Desde 21, 22 de agosto, de final de agosto, só a nossa consultoria, seja com atividade jurídica, com palestras, com cursos, a gente já atendeu mais de 1.000 empresas envolvendo esse assunto. Tá? Então, veja, quando eu falo de mais de 700 empresas atendidas, eu estou falando exclusivamente de atividade jurídica, porque se eu for computar o ecossistema todo, aí são 5, 10 mil empresas, sei lá. Então, já estão acontecendo. Mas alguma coisa vai fazer a NTT voltar para trás? Com certeza. O governo não gosta de arrecadar. Quase nada. No Brasil, a gente não tem interesse em multar, a gente muda a legislação, mas a gente não quer arrecadar nada. A gente vê que a administração do Haddad, ela abre mão de multa o tempo todo, então fica tranquilo. De imposto, ele não cria imposto toda hora, todo momento. A cada 40 dias não está sendo majorado uma alíquota, alguma coisa assim, nada disso. Tá? Então quem tem essa esperança deve viver com Alice no País das Maravilhas, porque aqui no Brasil, de verdade, a gente sabe que sim, o empresário vai pagar essa conta, né? Ou no assistencialismo, né? A pessoa, para acreditar que entrou uma lei que está em vigor, que ela vai ter uma fiscalização efetiva, inclusive a partir de março, que não vai ter multa, ou o cara está no assistencialismo, ou eu não sei, porque... E, inclusive, eu já venho falando isso há muito tempo, gente, se organizem, estruturem as operações de vocês, porque a borrachada vai ser doída, não vai ter essa. E outra, bloqueio de ANTT vai bloquear e não vai ser assim para desbloquear não, tá? Não. Para desbloquear, vai... Eu vou fazer um paralelo muito simples, tá, Maria, com um sistema que já funciona há muito mais tempo, que é o Bacen, ou variações, né, do Bacen Jude, que é quando vai lá e se penhora numa execução dinheiro numa conta do empresário. O que acontece? Uma ordem, penhora 10 mil. Só que essa ordem sai do Bacen e vai para todos os bancos que aquele empresário tem, né? Uhum. Então, às vezes, pegou 8 bancos. 10 mil virou 80 mil bloqueados. Aí, ok, a gente vai lá desbloquear nos outros 7, né? Então, vamos desbloquear. Chega a levar 60 dias para desbloquear.
uma coisa que é simples, é só o juiz dizer, não, já chegou os 10 aqui, esses 70 libera. Só que daí esse trâmite interno, essa burocracia de comunica bastante, refaz tudo isso, chega a levar 60 dias. É uma coisa simples. Imagina desbloquear um ECA-NTRC, um novo sistema, uma nova regra, uma nova operação, que a NTT reconhece. Estou falando do superintendente, tá, de fiscalização da NTT, a gente falando aqui tete a tete, como estou falando contigo, olho no olho, e ele dizendo, não, eu sei, Ariel, que o nosso sistema aqui de defesa administrativa ele é falho, a gente tem que melhorar, a gente tem que aperfeiçoar. A gente sabe que tem problemas aqui com as defesas, os recursos da NTT e que o processo administrativo nosso não está pronto. Então, se ele tem essa humildade e ele é um cara que está se empenhando para melhorar isso, se ele reconhece isso, imagina quanto tempo pode levar para liberar um ECA-NTRC. Para mim é bom porque vai ser mais fácil, os caras vão entrar na justiça, vai ser mais rápido um mandado de segurança do que a liberação dentro da NTT. Mas outro ponto importante que a gente tem que falar aqui, que não cabe lucro cessante para essa empresa que vai ficar parada com a NTT bloqueada, tá? Não, foi o ato dela que deu o caos. Exatamente. Então, tem um ponto extremamente importante para você, transportador, que está nos assistindo, nos acompanhando, não tem essa conversa, vou tirar um lucro cessante. Não tem lucro cessante. Isso. Ninguém pode invocar uma conduta sua para ganhar dinheiro. É isso aí. Tá? Quem deixou o teu ECA-NTRC ser suspenso? Você por uma conduta sua. Exato. Então agora você vai ter que aguentar o rojão. Na prática, por que a gente está vendo tanta autuação por piso mínimo de frete? Onde as empresas mais erram? Não responde agora, a gente está saindo para um breve intervalo. Não sai daí. Voltamos! Hoje é dia de podcast Dá Uma Segurada. Se você é novo aqui, esse é o momento de nos seguir. Podcast Dá Uma Segurada no YouTube e no Instagram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O tema de hoje é aquele tema que está arrepiando o cabelo de quem tem e tirando o cabelo de quem está sem. Piso mínimo, RCV e vale pedágio. O que vai pegar na fiscalização da NTT? Você já está preparado? Você já está sabendo de como que vai funcionar a fiscalização? O que vai acontecer? Ainda não? Pois o episódio de hoje do podcast é para isso. Estou aqui com o Dr. Ariel Van Kischer. O cara é fera, especialista em transporte rodoviário e é super importante que você assista. E é o seguinte, assiste, compartilha, já manda para os teus conhecidos aí, para outros transportadores, para outros empresários do transporte, porque conhecimento nunca é demais e salva muitas das vezes. Antes da gente continuar aqui nas nossas perguntas, patrocinadores, aquele agradecimento de fé que mantém o nosso programa no ar, NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. E apoio FETRANSESC. O episódio de hoje é o de número 145, a gente está gravando aqui no Sindicargas, num bate-papo incrível, e a gente está falando sobre piso mínimo, RCV e vale pedágio. Se você não assistiu o primeiro quadro, a gente parou na seguinte pergunta. Na prática, doutor Ariel, por que estamos vendo tanta autuação por piso mínimo de frete? Onde essas empresas estão mais errando? Olha, Maria, se as empresas estão errando em alguma coisa é que elas deixaram para os embarcadores ditar o valor do frete no mercado. Eu acho que começa por aí a nossa resposta. O fato é, por que está tendo tanta multa? É porque, de fato, o transporte, o valor do frete, ele está assim baixíssimo. O mercado desceu até onde pôde com o valor. E agora que a NTT começou a olhar isso, não é que antes não tivesse a norma, já existia, mas agora a NTT está acompanhando. A NTT está percebendo o enorme volume de operações que o transportador está operando abaixo do custo. Isso é muito comum quando o transportador ele pega um frete bom para ir e na hora de voltar ele aceita qualquer coisa para pagar o diesel. Então, aí é que me parece que as empresas de transporte estão errando muito. Elas deixaram o mercado de tal valor, elas não têm uma clareza do custo operacional delas. Né? Muita empresa vem me questionar o que eu incluo no custo do frete. Poxa, eu é que deveria chegar na empresa e dizer, o que você está incluindo aí no custo do teu frete? Né? O empresário tinha que me dar uma aula disso, porque
a gente vai variar operação a operação. E a gente não é transportador. Conhecemos várias operações, podemos auxiliar a equipe interna, podemos fazer um trabalho de levantamento na realidade daquela empresa, mas não tem uma resposta pronta. Então o empresário hoje conhece mal o seu custo, fica na mão do embarcador, o embarcador é que define o preço, e a verdade é, o transportador estava pagando para trabalhar. No teu material, lá na palestra que eu assisti, você falou sobre trindade do risco. O que é essa trindade? Qual que é o impacto real dessas três frentes no bolso do transportador? Então, a santíssima trindade do risco no transporte é o RNTRC, o RCTRC, então, que é o seguro de responsabilidade civil ali no transporte, que vai cobrir a questão de tombamento, acidentes, etc. O RCDC, que vai cobrir furto, roubo e estelionato, outras questões nesse sentido. E nós temos agora o mais recente nessa trindade, é o RCV, que é o seguro por responsabilidade ali, vamos assim dizer, quanto a terceiros, né, danos corporais, danos materiais. Então, esses três seguros, hoje, eles formam uma trindade do risco dentro do transporte rodoviário de cargas. E o que está pegando? É que a maioria das empresas, principalmente o RCV, a maioria das empresas não estão com ele contratado, não estão com ele operante, não estão com ele ok, e já está batendo na porta aí a NTT com o risco de suspensão do RNTRC. É tanta sigla que agora aqui... Eu já falo bloqueio da NTT, que daí todo mundo já tem. É o bloqueio da NTT, então é isso aí, vamos aí nesse caminho. Perfeito. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui para ti, que inclusive eu já quero deixar combinado para transformar em short. Frete abaixo do piso. Quem paga a multa? O embarcador, a transportadora contratante ou o motorista? Tem para todo mundo. Ah, tem geral. Pau que bate em Chico aqui, bate em Francisco. A diferença é a força da paulada. Então vamos imaginar uma situação, Maria, em que a indústria X contrata o transportador Y e ele subcontrata para um autônomo, para outro transportador Z. E essa operação começou abaixo do piso. Então, o embarcador, lá, a indústria, já contratou abaixo. Isso quer dizer, tem uma multa para esse embarcador que corresponde ao dobro da diferença, do quanto abaixo ele contratou. Só que se ele contratou abaixo, o transportador que subcontratou ainda mais abaixo. Então a multa dele vai ser necessariamente maior do que a multa do embarcador. E lá no último, na ponta, o TAC ou a empresa de transporte que atuou como subcontratada nessa operação, ela aceitou um frete abaixo da tabela, ela vai pagar uma multa também de R$550. Então, observe, eu tenho uma triangulação nessa operação de frete em que os três podem ser multados e devem ser multados numa fiscalização íntegra da NTT. O que acontece hoje? Poucas fiscalizações em cima do embarcador. Por quê? Porque dentro dos layouts do MDFE, que é o documento que a NTT utiliza para fazer a fiscalização, ainda não se tinha campos ou clareza nesses campos para chegar ao embarcador, chegar à origem daquela operação. Mas a NTT, se já não fez, na última conversa que a gente teve lá com a Gisele e com o Hugo dentro da NTT, eles prometeram alterações porque eles querem pegar todo mundo. Eles querem multar todo mundo. Deixa eu te perguntar, quando a gente fala da fiscalização do embarcador e que ele não está sendo fiscalizado, existe alguma forma existe como fazer alguma denúncia? A denúncia... Cabe denúncia? Não. Cabe. É possível. Porque aí eu vou deflagrar uma ação fiscal realmente, que é aquela figura de o fiscal olhar aquela operação. Mas o que se quer fazer é tornar isso automático, sistematizar isso. Tá. Então, adequar os documentos para que quando tem uma subcontratação, eu consiga vincular necessariamente sempre as operações de origem, identificando o embarcador e voltando então, né? Se a operação que foi fiscalizada foi essa aqui, eu consiga voltar para a operação anterior. Agora, lá em 10 de março, tudo vai ser fiscalizado porque a NTT vai conseguir olhar todas as operações de contratação, mesmo a operação de contratação originária, não só a operação que está sendo executada. Porque quando eu tenho uma subcontratação, quem executa realmente, eu tenho a figura do contratante contratado
aqui na ponta, o embarcador se isola quando tem uma subcontratação. Mas a partir de 10 de março não vai mais ter esse isolamento do embarcador. Então todos vão ser fiscalizados. Agora, Maria, pode acontecer o seguinte, o embarcador contratou na tabela. O transportador, na hora de subcontratar, ele baixou para ele ter o lucro dele. E aí só ele é que foi multado. E daí consegue identificar isso tudo na documentação, no manifesto? Tudo na documentação. A NTT vai conseguir lastrear toda essa base, todo esse histórico contratual. Deixa eu te perguntar, eu não sei se cabe no nosso tema, mas me ocorreu agora. Vou te dar um exemplo, e eu sei que está fugindo do nosso roteiro, mas olha só. Quando a gente fala de um sinistro ambiental, tá? Nesse exemplo que a gente colocou aqui, do embarcador, da transportadora e do subcontratado. Via de regra, o subcontratado, ele não vai sofrer uma ação de regresso contra ele, porque ele está como subcontratado. Você acha que em algum momento ele pode ser, a gente já tem alguns exemplos, né, que o subcontratado entrou junto no ambiental. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho visto alguns casos de acidentes com danos ambientais em que o subcontratado, por exemplo, ele não enxerga que ele tem uma obrigatoriedade de ter uma apólice. Né? O transportador, por sua vez, também acha que não, porque a responsabilidade cabe do embarcador, porque afinal de contas a mercadoria que causou o dano ambiental é do embarcador. Então veja só, quando o subcontratado é um TAC, ou seja, quem está executando aqui na ponta é o TAC, essa operação, a gente até pode vir a conversar e dizer o seguinte, são os anteriores ali que respondem que devem ter as apólices. O TAC ele pode atuar como um preposto aqui dentro da operação. Quando não é um TAC, eu assim, digo que é muito arriscado, é um entendimento que não parece ter sustentação jurídica. Eu tenho uma empresa de transportes lá na ponta que não tem seguro. Não tem como. Tá? Não tem como. Não tem? Não tem como. Não tem como. Porque o empresário, aí a gente vai para alguns pressupostos, algumas predisposições do direito. Quando a gente chega lá no direito de empresa, empresário tem uma coisa que a gente chama de monopólio da informação. Ele é obrigado a saber tudo e ele é obrigado a se prevenir, se precaver todos os riscos da operação dele. Ele sempre responde pelos danos que ele causar. Então vamos imaginar que eu chegue aqui nos caras anteriores aqui e vamos imaginar que fosse uma contratação aqui meio fraudulenta e tal. E esses caras que não têm nada, esses caras não têm condições de responder. Você acha que o dano ambiental vai deixar de ser recomposto? Ele vai deixar de ser indenizado? O dano ambiental tem responsabilidade objetiva e é um dano que eu respondo perante a coletividade, perante o Estado, caso é um dano a todos. Alguém sempre tem que indenizar. Ou seja, em algum momento, alguém vai ser responsável. Ah, mas eu vou invocar um entendimento em cima de uma portaria, de uma instrução, de uma normativa, seja de SUSEP, seja da NTT. Tá. Vai invocar, mas só que a Constituição Federal trata a indenização de dano ambiental obrigatória e impositiva. E digo mais, tem um outro probleminha aí. Não é nem indenizar. Eu sempre brinco, e o curso de canarinho? Quem que vai fazer? Alguém vai ter que fazer curso de canarinho dependendo da extensão do dano ambiental. Ou seja, há um crime aqui. Quem que responde por esse crime? Quem responde pelo crime sempre é o cara que está aqui na ponta. Esse cara aqui sempre está com o dele na reta. A borrachada dele é mais dolorida, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar sobre RCV piso mínimo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Empresas com frota própria e com motorista CLT. Precisa seguir o piso mínimo? E precisa contratar o RCV? Sim e sim. Essa é polêmica, hein? Sim, sim. Mas sim. Ela é polêmica por uma confusão, de novo, que os clínicos geral fazem. Quem é especialista, quem atua dentro do transporte, não tem dúvida. Na transporte consegue discernir bem as operações. Quando a gente fala, eu tenho frota própria, motorista CLT, eu não preciso seguir tabela do crédito. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver isso. Quando você é carga própria, você não precisa. Agora, frota própria, quer dizer, frota própria você está puxando para terceiro. Exato. Eu estou sendo remunerado para prestar um serviço. Se eu estou sendo remunerado, eu tenho que seguir tabela de frete. Agora, estou transportando minha própria carga. Então, eu não estou sendo remunerado. Se tu não está sendo remunerado, como é que você vai seguir tabela de frete? É meu, não é? Né? Ok. Mas, então, esse é o primeiro ponto. Agora, contratação de seguro. Sim, eu preciso. É RCV. Por quê? Porque, sendo a frota minha, isso significa que eu não vou causar dano a terceiro? Não.
Não significa. A minha frota, obviamente, pode causar danos a terceiros. Então tem que ter um seguro para cobrir esses danos. É simples assim. Mas a dúvida que mais surge nos transportadores é que na frota própria ele já tem o RCF contratado. Não, mas aí é uma outra discussão que ele vai ter que fazer com o corretor dele, dizendo o seguinte, ó, o RCV eu sou obrigado. O RCF ali, já disse, é facultativo. Sim. Então você vai contratar se você quiser. O RCV é obrigatório. Eu tenho espaço para querer? Não, você não tem espaço nenhum para querer. A NTT disse, vai contratar, filho. Se não contratar, né, a borracha... Sem NTT. Sem NTT. Então, você vai contratar. Ariel, mas o meu seguro hoje tem uma cobertura muito maior do que aquilo que a NTT exige para o RCV. Não, legal, sempre que o teu corretor diz, querido, eu já tenho aqui o obrigatório, isso quer dizer que a maioria das situações vai ser tratada dentro dessa pólice. Essa outra que eu estou contratando, que é com valor maior, ela dificilmente vai ser acionada, vai ser mais ocasional. Então vamos negociar diferente o preço, a forma. Eu vou ter uma negociação diferente para o meu seguro, eu tenho vários clientes nessa situação. Vamos renegociar aqui, maneira diferente. Agora, isso aqui não me libera do obrigatório. Não tem como facultativo liberar do obrigatório, é uma inversão lógica, né, de conceito. Né? Mas eu tinha um supervisor, né, que eu trabalhava na Claro, e ele dizia assim, a gente ia dar treinamento, né, para os funcionários, ele dizia, Maria, o óbvio precisa ser dito. Precisa. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, né? Quando teve um encontro técnico da SUSEP e da NTT, uma das coisas que eles falaram foi exatamente isso. Você aciona como primeiro risco o RCV, por ele ser obrigatório, e depois, se você precisar complementar, que pode acontecer, você complementa com o teu RCF. E a portaria 27 agora deixa também claro, né? Se você tem motorista terceiro, se ele for CNPJ, ele também tem que ter o RCV. Se complementam para pagar o problema causado na estrada. Perfeito. O resumo, né, Maria? Segura. Não assuma riscos. Não assuma riscos. Mesmo antes de ser obrigatório, você já tinha o RCF. Agora que é obrigatório, você vai ficar discutindo, né? É uma coisa ilógica. Não, e sem falar, que eu vou te falar, que o RCV, ele tá muito... Ele chega a ser muito mais barato do que o Vida. E o Vida já é uma briga no Brasil para contratarem. Tá? Então, vale pedágio. Ainda tem empresa pagando em Pix, em cartão, ou dinheiro, no Pix da esposa. Quais são os riscos jurídicos e financeiros dessa prática? Pois é, no Brasil a gente ainda tem carta frete. Né? Socorro, Deus. A gente tem que rir para não chorar, mas os riscos são duplos. Primeiro, a NTT multa R$3.000. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é o que mais preocupa, e isso está acontecendo cada vez mais. O que está acontecendo, Maria? Quando termina a relação, né? E toda a relação chega a algum momento que ela estremece por um motivo, por outro, não interessa, né, o que aconteceu. Às vezes é a morte do próprio motorista, do próprio caminhoneiro. Então, quando essa relação é CLT, quando termina a relação, essa relação CLT, o motorista vai aonde? Na Justiça do Trabalho. Ele quer uma diferencinha, ele quer alguma coisa lá. Para mim, o principal gargalo hoje do transporte rodoviário é a legislação trabalhista. Mas agora, e quando ele não é um CLT, quando ele é um autônomo, o que ele vai fazer? Ele vai ir para a Justiça Comum, dizendo o seguinte, não me adiantava um vale pedágio, e eu quero receber em dobro os fretes do último ano. Entende? É uma indenizaçãozinha legal. Normalmente, quando eu tenho um TAC agregado, fica ali prestando serviço recorrentemente na minha empresa, então, os riscos que eu tenho o meu empregado vai ir para a Justiça do Trabalho, o meu não empregado, que ele vai ir para onde? Para a Justiça Comum Estadual, discutir porque eu não paguei o vale pedágio de maneira adequada e ele vai querer a indenização da dobra. A Ariel não vai ganhar. O STF já julgou e disse que é constitucional, não tem mais nem para onde fugir. Já perdeu, já está pacificado, tem que dobrar o frete. Não é dobrar o valor do pedágio que eu deixei de pagar, é dobrar o frete daquela operação que eu não adiantei o vale pedágio. Pelas vias corretas, pelos meios oficiais, é antecipar pelo meio correto, não é só antecipar. Porque tem muito motorista, tá, que ele pede, muito TAC, vamos colocar assim, que ele pede para o transportador,
contratante dele, que pague em dinheiro, né? Que faça isso. E tem muito transportador que eu acredito que por desconhecimento da informação está fazendo. Porque o que acontece, né? Esse caminhoneiro, daqui a pouco ele está fazendo um frete, daqui a pouco ele leva uma carga fracionada, ele pega uma parte aqui, ele pega uma parte ali, e ele ganha frete de todo mundo. Sim. Então, é usual. E vamos lá, o transportador tem muito dessa característica da informalidade e às vezes o trato direto ali com o motorista, com o TAC, como você mencionou. Só que nós estamos chegando um momento que o transportador tem que entender o seguinte, ele vai ajudar o TAC ou ele vai se ajudar? Ele vai ajudar o negócio do outro ou ele vai ajudar o negócio dele? Ele vai se profissionalizar em gerenciar o negócio dele como tem que ser gerenciado? Ou ele vai continuar fazendo do jeito assim, tal, do que sempre foi feito? Bom, é escolha. Ariel, mas se eu for fazer do jeito certo, daqui a pouco eu vou me ter um sabor, né? Ter um sabor ali com o contato. Ok, mas você quer ter você vai ter que escolher qual de sabor você vai ter. Porque um ou outro você vai ter. Então eu sempre digo, se o caminho A é difícil, o caminho B é difícil, qual difícil você quer? Não tem o fácil no cardápio. Vamos parar de esperar que o fácil chegue no cardápio. Então ele tem sim, ou ele vai enfrentar multa, quem sabe ações indenizatórias, e cada vez mais grupos de WhatsApp. Esses dias eu recebi um anúncio no Instagram de um advogado Brasil afora aí, que ele dizendo, você transportador autônomo, foi desligado, não está mais, você tem isso e aquilo para reclamar, para receber, né? Tipo, liga já. Eu achei que fosse só no seguro que acontecessem essas coisas, assim, inóspitas. Mas não entendi. Eu achei que era só... É geral. Na minha área que acontecessem essas coisas. E advogado, a gente deve estar batendo 1,5 milhão, 1.600.000 advogados no Brasil. Essa galera tem que processar alguém. A fiscalização eletrônica vai cruzar informação de apólice, averbação, manifesto, CTE. As empresas estão de fato preparadas para esse novo nível de transparência? Não. E aí eu vou pegar um ganchinho da nossa pergunta anterior, que é o vale pedágio, que é a questão do CIOT, que é a questão de pagamento também do próprio frete na conta indicada, tudo certinho, fazer baixa de MDFE, fazer baixa de CIOT, ter o comprovante do depósito correto, ter o seguro com toda essa integração de informação, com toda essa transparência. Não há, a gente queira ou não, nós temos a maioria, vou trazer um número aqui para ti, Maria. Mais de 94% dos transportadores do Brasil têm menos de 5 veículos. Repete, por favor, como é que é? Mais de 94% dos transportadores registrados na NTT têm menos de 5 veículos. Okay? Isso quer dizer que não chega a 6% o volume de transportadores registrados que tem mais de 5 veículos. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem um corpo administrativo de profissionais que acompanhe operação a operação, que regularize tudo, que traga essa conformidade para dentro. E quando tem essas pessoas, as pessoas muitas vezes viram faz tudo, não estão capacitados para lidar com algumas coisas de regulamentação. Daí a importância de a gente estar cada vez mais capacitando, formando pessoas, né? A missão da Unitran ali que a gente falou no início. Então, o transporte rodoviário não está preparado para isso. Vai sofrer. Vai aprender como? Vai aprender a duras penas, tá? Infelizmente. Vai ser uma lição que vai ser aprendida, mas a duras penas. E, mais uma vez, vai forçar o mercado a concentrar. Os grandes vão ficar maiores, os pequenos vão trabalhar para os grandes ou vão desaparecer. Para a gente fechar, qual é o maior conselho que você daria hoje para uma empresa que quer evitar dores de cabeça com a NTT em 2026? Tomar cuidado com o barato que sai caro. Tomar cuidado em... não, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar esse caminho, esse atalho, eu vou contratar esse que faz mais barato, é o contador que faz mais barato, é o corretor que faz mais barato, é o advogado que faz mais barato, e o mais barato vai te botar como o transportador mais barato do mercado, como, desculpa a expressão, agora vou usar uma vagabunda, né? Que tem que trabalhar para quem aparece. Que aceita tudo. Então, a tua transportadora pode, nos próximos 5 anos, se tornar vagabunda, ou ela pode começar a se profissionalizar e aí você vai ter que começar a investir realmente em preparar, em criar musculatura, em criar estrutura e começar a se cercar de profissionais que entendam o que eles estão fazendo. Profissionais que sejam especialistas naquilo, que possam
vir com conhecimento de causa e indicar o caminho correto. E esse profissional não é o mais barato. Ah, com certeza não. Eu já disse alguma vez para cliente que sentou comigo na mesa e ele chegou e apresentou um trabalho, apresentei a proposta. Eu vou analisar, porque eu tenho outras propostas. Não, fica tranquilo, você não precisa nem olhar. Eu não sou a proposta mais barata que você tem. Se eu for a proposta mais barata, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo errado, estou trabalhando errado. Eu pequei em algum lugar. Exatamente isso. Doutora Ariel, foi uma satisfação falar com você. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela leveza no assunto. Eu sempre falo muito sobre isso. Eu estou há 10 anos na área do seguro, sempre com o transportador. E eu falo muito isso, a gente precisa descomplicar. Nossa área, ela já tem bastante coisa, ela é muito técnica, né? E para a gente chegar no transportador e para a gente levar essa informação, a gente precisa ter essa leveza, tem que ser descomplicado. Até porque o juridiquês já cumpriu o seu papel na história, né? Já tem muito livro bonito, com palavra bonita para ser lido. Mas eu fico feliz, agradeço o convite. Fico feliz se conseguimos levar a informação de uma maneira mais clara. No que precisar da gente, estamos sempre à disposição, né, para contribuir, seja aqui ou em outros ambientes, em outras frentes. E parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo espaço, parabéns, tá? O episódio 145, né? Poxa, é uma consistência, e a consistência, eu brinco, ela é uma sombra da eternidade. Aqui no mundo da materialidade, a consistência é o que traz peso para a gente construir grandes resultados. Então, parabéns aqui pelo trabalho, parabéns pelo pioneirismo, pelo profissionalismo e por essa consistência. Obrigada. Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se ainda não nos segue, esse é o momento. Fiquem bem, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.